A gente fala agora sobre um assunto que está dando muita polêmica, principalmente nas redes sociais. Glenn Greenwald, autor de matérias da chamada Vaza Jato, fez uma série de postagens no Twitter questionando as últimas decisões do ministro Alexandre de Moraes e comparando a atuação dele com a do ex-juiz Sérgio Moro à frente da Operação Lava Jato. A gente separou algumas publicações do Glenn. Neste post, ele escreveu: "Acho perigoso que um juiz tenha tanto poder, iniciar suas próprias acusações e depois declarar os acusados culpados sem julgamento ou aviso prévio, que tantos aplaudam a ordem que revelamos, que não dá provas, mostra o clima assustador, adoração ao novo Moro para tudo que faz." Em outro tweet, Glenn escreveu: "O poder específico de Moraes de ordenar unilateralmente que quem ele quiser seja silenciado, sem processo e em segredo, foi justificado para proteger a eleição. Mas a eleição acabou e, como todos os poderes extremos supostamente temporários, ainda está em uso." Essas e outras publicações de Glenn geraram muitas discussões e ataques a ele, inclusive daqueles que o elogiaram na época das revelações da Vaza Jato. Vamos ao debate? Eu começo por você, Paulo Cruz. Esse ponto final muito me interessa de uma maneira geral no debate público, que é o duplo padrão e que é quando alguém faz alguma coisa que um lado do espectro político gosta, essa pessoa é exaltada. Mas se faz algo que aquele lado não gosta, essa pessoa é criticada, atacada e usam até a sua vida pessoal, inclusive, para atacá-la de uma maneira ainda mais agressiva, muitas vezes perversa. É claro que cada um pode ter sua avaliação sobre cada um desses episódios, mas a gente está vendo aí pelas reações esse devido incômodo. Como é que você avalia tanto o episódio em si como essas reações? Olha, eu tenho muita dificuldade de analisar, principalmente a atuação do Alexandre de Moraes nos últimos anos, assim. Eu tenho a sensação, eu não sou jurista, entendo muito pouco dessas coisas, então assim, eu tenho uma sensação de que ele avançou, para além daquilo que ele deveria falar e fazer. Bom, eu tenho essa sensação. Por outro lado, eu sei que muita coisa que ele fez e várias atitudes que ele tomou dentro desses processos todos que a gente vê se desenrolar ao longo do tempo, se ele não tivesse tomado a ação que tomou, o que teria acontecido depois? Então, assim, e olha, com tudo que ele fez, nós chegamos ao 8 de janeiro. E se ele não tivesse feito nada? É óbvio que ele não faz nada assim absolutamente sozinho. Eu não quero acreditar que lá dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, os outros colegiados lá fiquem olhando para ele, vendo ele fazer o que ele está fazendo e ninguém diz nada, ninguém concorda ou discorda. Deixa o sujeito aí brincar sozinho. Então eu acho que deve ter algum tipo de conversa entre eles sobre isso e alguém falar, vai você e faz. Agora, em relação à comparação que o Glenn faz, de comparar com o Sérgio Moro na época da Lava Jato e tal, ele tem um ponto, apesar de eu achar que as coisas não são absolutamente comparáveis, né? Ele tem um ponto que o ponto é, mais um juiz está se excedendo no seu direito de instaurar processos e tal, e o que o Alexandre tem feito. Porém, eu acho que o erro de julgamento do Glenn está exatamente em desconsiderar tudo aquilo que aconteceu nos últimos 4 anos. Ele não considerar isso, ele achar que, se o Alexandre de Moraes não tivesse feito tudo o que fez, a democracia estaria funcionando normalmente. Isso é muito difícil de eu acreditar. Eu acho que, por mais que eu tenha dúvidas em relação aos avanços que o Alexandre de Moraes tenha provocado aí nas suas ações, eu tenho também dificuldade de encaixar isso dentro de uma normalidade democrática, né? E é claro, né? É claro que aqueles que exaltavam o Glenn Greenwald agora estão criticando porque ele meio que virou de lado, né? Na verdade, ele está numa posição que ele defende que ele sempre esteve, de dizer, olha, os juízes não podem se exceder. E o Alexandre de Moraes se excede tanto quanto o Moro se excedeu. Agora, o professor Rafael vai poder dizer melhor, né? Porque entende mais disso do que eu, se realmente a gente pode comparar essas duas coisas. Eu acho que não. Professor, com a palavra, por favor. É claro que a gente não pode desconsiderar
o que, só um parênteses, o que houve de hostilidade, de agressão e de estímulo a isso que a gente viu acontecer no domingo 8 de janeiro, da mesma forma que não pode desconsiderar a existência do Petrolão, por exemplo, da corrupção, da lavagem de dinheiro, de departamento de propina, de empreiteiro, uma série de sujeiras, vamos dizer assim, de uma maneira genérica, que apareceram lá. É que essas discussões, elas têm muitas nuances. Não é o fato de existir a corrupção ou a delinquência, como quer que se chame, que impede uma argumentação criteriosa sobre as atitudes, eventuais excessos, informalidade, arbitrariedade de juízes, seja qual for a instância. Então, assim, é um debate que tem muitos elementos aí e, em geral, eu vejo no debate público, ser tudo tratado de uma maneira binária, né? É pró e contra e qualquer posição que você Cada um puxa a sardinha para sua brasa. Em relação a um elemento específico, já faz você ser rotulado como pró ou contra todo um pacote absolutamente imenso. Mas é claro que eu quero ver o professor em relação a esse episódio. O que você destaca? Olha, eu acho que a gente tem que separar essa fala do Glenn em alguns níveis de análise, né? Vamos começar com o lado mais generoso, né? Que é a questão filosófica. Né? Então, o Glenn sustenta, e parece que ele realmente acredita muito nisso, um direito quase que absoluto à liberdade de expressão. Né? E que, portanto, as atitudes do Alexandre seriam abusivas porque tolheriam, né, esse direito infinito, né, sem bordas, de se expressar. E quanto a essa premissa, nós podemos ter uma discussão filosófica e tal, mas então agora nós vamos trazer para a nossa tradição jurídica, né? Porque o direito de expressão vem limitado pelo direito penal há séculos, ou, para a gente não voltar lá na Mesopotâmia, desde o nosso Código Penal de 1940. Né? Nós temos uma série de limitações. Eu não posso imputar a alguém falsamente um crime, isso é calúnia. Eu não posso noticiar falsamente um crime à autoridade policial. Né? Eu não posso escrever coisas falsas se isso gerar repercussões jurídicas. Né? Eu não posso incitar a crime. Vejam, há inúmeras figuras no Código Penal limitando a liberdade de expressão. Né? Então, é curioso que esse tema tenha sido descoberto agora, esses dias, está desde 1940 no Código Penal. Né? Num dos vetos a uma das figuras da nova Lei de Segurança Nacional, que passou a ser os crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? Na mensagem de veto tem lá que, poxa, então nós vamos criar um tribunal da verdade? Desculpe, senhor ex-presidente, o judiciário todos os dias faz isso, entrega verdades. Verdades provisórias, verdades processuais, mas se eu digo você está me devendo e eu digo não estou, o juiz tem que estabelecer uma verdade, deve ou não deve. Todos os dias o judiciário processa verdades e mentiras. Né? Não no sentido filosófico, como do professor aqui, mas no sentido, enfim, processual. Eu faria uma última análise... Só fazer um parênteses que o senhor falou, que é estranho que só agora essas condutas tipificadas em lei como criminosas tenham vindo à tona num grande debate sobre liberdade de expressão, etc. Tem um fator que é realmente novo, que é o advento das redes sociais e até, evidentemente, a sua exploração política. Nós, jornalistas que atuamos no mercado da comunicação há muito tempo, nós somos muito cientes dos limites impostos pela lei, quer dizer, para você não incorrer em crimes contra a honra, em injúria, calúnia, difamação, em qualquer outra dessas condutas que são tipificadas. Agora, tem muita gente que usa a rede social e de uma maneira hostil, de uma maneira agressiva, que não tem a exata dimensão da legislação brasileira e dos limites. E não tem ninguém ali para colocar limites nessas pessoas. Então, elas acabam transgredindo as normas e elas são alvo de reações institucionais ou das pessoas ofendidas. E aí, muitas vezes, posam de vítima. Agora, é claro que há discussões sobre a natureza dessas reações, os métodos usados, a maneira como se deve responsabilizar e punir, e inclusive sobre o enquadramento, que é outro tema sensível. Quer dizer, isso aqui realmente foi um crime contra a honra ou é uma crítica legítima? Então, assim, tem muitas nuances nessa questão. Perdão. Não, imagina. E uma última análise que eu faria em relação ao Glenn é que eu acho que tem alguns problemas de premissa, né? Agora, então, de questões fáticas.
é um absurdo um juiz decidir monocraticamente. Bom, de novo, essa é a nossa tradição jurídica há muito tempo. Mas um juiz dos Estados Unidos manda alguém para a cadeira elétrica. É um juiz que manda matar. Por que um juiz não pode restringir? Né? Na entrevista que ele faz lá com o Monark, né, ou pelo menos no tweet dele, ele omite, teria sido um lapso ou não, que o conteúdo que levou o bloqueio do YouTube do Monark foi uma fala que foi associada ao nazismo. Né? Então, eu não tenho problema a priori com o argumento do Glenn, de que a liberdade de expressão é irrestrita. Discordo, mas esse é um ponto, digamos, praticamente filosófico. Né? Agora, me incomoda um pouco como ele coloca isso no debate, omitindo partes desconfortáveis da argumentação dele. Né? Não é agora, a gente não criou a decisão monocrática, o Alexandre não criou a decisão monocrática hoje. Né? A decisão monocrática existe no Brasil há décadas. Né? E eu falei que era por último, mas... Inclusive, houve projeto para restringir decisões monocráticas, pelo menos o prazo. Inclusive, teve um item, Jair Bolsonaro é criticado por alguns parlamentares por ter vetado a possibilidade de haver essa redução nas decisões monocráticas, do prazo, inclusive, para que o plenário pudesse avaliar e, eventualmente, referendar ou não. Exato. Inclusive, o Supremo, de maneira inteligente, passada a eleição, reformulou o seu regimento interno. Né? Eu não diria que restringindo o poder de decidir monocraticamente, mas obrigando a levar aquilo a um colegiado prontamente. Né? E acho que tem um último aspecto aqui, um pouco na linha do que o professor já havia dito, que convém um pouco a pergunta de que por que isso tudo vai parar no colo do Alexandre. Né? E nós seremos obrigados a chegar à conclusão de que houve uma grande inação dos órgãos responsáveis. Né? Então, o ex-presidente não só nunca responsabilizou ninguém pelos abusos, como em grande medida os fomentava. O Arthur Lira sentou em cima de mais de 100 pedidos de impeachment. Né? A comissão de ética ficou sem funcionar por quase um ano. Precisou o caso Flor de Lis destrancar um pouco ali a coisa, porque ficou absolutamente gritante. Augusto Aras dormiu gostosamente por 4 anos. Bom, sobrou quem? Procurador-Geral da República. Exatamente, Procurador-Geral da República. Sobrou quem? Sobrou o Judiciário. Né? Eu tenho certeza que o ministro Alexandre não gostaria de ter assumido a paternidade da resolução de todos esses problemas. Né? Mas, no final do dia, o dilema era ou ele agia ou a democracia ia ruir. Né? Então, eu estou amplamente disposto a discutir se houve algum excesso, algum exagero aqui e ali. Né? Mas, ao contrário do que estava em jogo na Lava Jato, né? Por mais graves que tenham sido os fatos, né? A República Brasileira não dependia da Lava Jato. Né? O que não é o caso aqui. O que estava em jogo aqui era a continuidade da democracia. E o Glenn fala, a eleição acabou. Acabou? Você tem milhares de pessoas destruindo os 3 poderes. Dia 8 de janeiro, não reconhecendo o governo eleito, acho, do ponto de vista sociológico, a eleição não acabou. Né? E ele aparecer agora, né, falando isso, é muito... Né, sem considerar tudo que aconteceu, é muito complicado mesmo. Mário Vitor, a sua avaliação? Felipe, eu acho que sim, a eleição acabou. Acho que sim, o Glenn ele vai bem quando ele faz a comparação com o Moro, no aspecto de que há pouco tempo existiu uma idolatria em torno do Moro e hoje existe também uma certa coqueluche em torno do Alexandre de Moraes, isso me preocupa. Acho que o Alexandre demonstra uma certa propensão ao protagonismo. Agora, tudo isso colocado, eu não acho que a República está em risco não, tá? Não acho mesmo. Agora, é claro que o momento é um momento que pedia uma atitude. Como foi bem colocado, pode se debater e eu acho que é meio que inevitável reconhecer alguns excessos aqui e ali. Mas
um recado precisava ser dado, né? Um recado precisava ser dado. Em relação ao Ibanez, por exemplo, o Ibanez não poderia... É difícil imaginar que ele tenha nomeado o Torres para tomar conta da segurança do DF, ignorando todo o histórico do Torres. É muito difícil. Também é complicado ver a postura do Torres, a coisa do passaralho que ele fez na segurança, depois viajar, enfim. Tem toda uma série de indícios que não poderiam ficar e tinham que ser adressadas imediatamente. Então, eu acho que, sem querer aqui ficar em cima do muro, porque como você bem falou, Felipe, no começo, as nuances, elas existem, né? Então, é possível ver protagonismo do Alexandre de Moraes, é possível ver, de repente, excessos do Alexandre de Moraes e é possível também contextualizar a situação e medidas precisavam ser tomadas. Isso não quer dizer, é claro que não quer dizer, e aí por isso que eu volto a falar nessa fala do Glenn, quando ele compara com o Moro, eu acho sim que a gente tem que tomar cuidado para achar também, para colocar que tudo que um juiz faça, ele sempre vai ser, como dizem os americanos, for the greater good, né? Eu acho que é um debate mais aqui de princípios, na verdade, indo ali na questão da liberdade de expressão absoluta, eu acho que é uma questão de princípios, né? Eu acho que talvez o grande equívoco do Glenn seja imaginar seja presumir que as pessoas possam dizer o que elas quiserem e não serem punidas por isso. Elas até podem, só que elas têm que arcar com as consequências do que elas dizem. Obrigado, Mário. E só lembrando que o PGR, Augusto Aras, ele foi reconduzido ao cargo pelo Senado Federal, com aval, inclusive, de boa parte da esquerda, com votos petistas, inclusive. Ele que foi indicado pelo Jair Bolsonaro. Então, boa parte da classe política ficou muito feliz com a extinção da Lava Jato, feita pelo Augusto Aras, mas não quer que Augusto Aras seja complacente com Jair Bolsonaro. E aí Alexandre de Moraes, como bem colocou aqui o professor, acabou entrando nesse vácuo. E uma outra questão que a gente pode discutir outro dia não deveria haver mecanismos para evitar que os problemas mudassem de grau, né? E as omissões elas fossem combatidas na raiz, em vez de gerar essa bola de neve. Isso é uma outra questão para um outro dia.